Saudações fraternas aos irmãos, aos amigos. Uma saudação especial a todos os nossos buscadores da verdade, de todas as religiões, rabinos, padres, xamãs e todos aqueles que buscam Deus do seu modo, com respeito a todas as religiões. Hoje gostaria de falar a respeito do sábio Moisés e das graciosas vivências que pude ter nesta existência com este famoso, único e incomparável mestre de sabedoria. O passado distante me une com o mestre Moisés e, de fato, em um passado recente, tive que conviver com o venerável mestre Moisés quando tive que passar pelas cerimônias sepulcrais de Saturno, vividas aqui na cidade de Ponta Grossa. E de fato me surpreendeu quando, clarividentemente, com o olho de Shiva, olho de Dagma, terceiro olho, Igreja de Filadélfia, glândula pituitária, chamem como quiserem este entrecenho, que pode desenvolver o dom da visão, da ultravisão, para enxergarmos não somente o mundo físico e o mundo espiritual, mas de fato é que em meditação, clarividentemente, vi a Arca da Aliança colocada a poucos metros à frente da minha pessoa. Vi também a íntima ligação que o mestre Moisés possui com Noé, o mestre da Arca dos Animais. Pude ver no céu, flutuando, a Arca do sábio Moisés, a Arca da Aliança, a qual foi depositada no chão logo à minha frente. E pude ver também a Arca de Noé, bíblica. O que me chamou a atenção, e eu relato aos irmãos com o propósito de que tenham ânimo, força, persistência para prolongar anos e anos, décadas, em busca da espiritualidade e da realidade de Deus, que com o passar do tempo vamos construindo a nossa história espiritual, nosso histórico espiritual. Pude ver a Arca de Noé, muito longa, pretendo desenhá-la futuramente, mas confesso que é muito mais longa do que eu imaginava, pousada pairando nos céus. Nestes momentos místicos, únicos, inesquecíveis, tive que chamar a minha assistente, Simone, para me ajudar devido ao tremendo poder do mestre Moisés. Olhei para os céus e entre nuvens e o céu percebi a divina presença ígnea, porém não se apresentava a minha pessoa com forma humana, como já o tinha presenciado com outros deuses, com outros mestres, digamos assim. E quando falava, saíam trovões das nuvens. Então o mestre Moisés me pôs à prova, me examinou a existência toda, muitos erros, muitos acertos, a busca espiritual, a luta que tenho feito pelos irmãos, pela humanidade para trazer a reconexão, o religar com Deus. E afortunadamente consegui um selo do nosso querido amado mestre Moisés, respeitadíssimo,
um selo de salvação dentro da sagrada liturgia do mestre Moisés, o qual para mim me permite ser chamado de irmão do mestre Moisés, pois participamos da mesma ordem espiritual. Sou discípulo do mestre Moisés e meu Deus interno também ensina a muitos discípulos sobre diversas coisas e assuntos sagrados. Quando recebi a bênção do Deus, do Pai interno, do mestre Moisés, do Pai que está em secreto do mestre Moisés, me senti transformado. Isto que experimentei o primeiro grau. 10 graus de fogo possuem os poderes e as bênçãos do Deus do mestre Moisés. E naqueles místicos instantes fui ensinado a como consagrar a parte da Bíblia que permanece mais pura e íntegra. Me refiro a Deuteronômio 5, popularmente conhecido como 10 Mandamentos. Mestre Moisés abençoou a Bíblia e pude ver com minha ultravisão fogos azuis e de diversas cores abençoando a Bíblia. Logo ao lado, a Arca da Aliança, toda talhada, toda trabalhada num tom dourado. E a minha pessoa, muito feliz, e por outro lado um pouco receosa com o tremendo poder desta divindade que foi encontrada pelo mestre Moisés no topo do Horebe e acompanhou os filhos de Moisés em sua jornada no deserto. Recebi a bênção do Deus do mestre Moisés para a glória do meu Pai interno e dos irmãos que comigo convivem nessa existência. E quando fui falar para minha assistente, que estava presente no dia da meditação, raios saíram pela minha boca e pela minha garganta, ricocheteando por dentro do lar, ricocheteando dentro do Instituto Mantra. Realmente é um poder desconhecido para a nossa humanidade, o poder que emana do Horebe e inunda a alma e o espírito do mestre Moisés, o qual oferece auxílio aos discípulos que buscam uma reta conduta. Apenas um mandamento foi impresso com fogo na minha existência, e eu me animo ao saber que faltam 9. Alerta aos irmãos: cumprir com os 10 mandamentos é algo muito mais profundo e difícil de se conquistar, porque não basta somente o corpo conseguir este grau. Tem que ser em mente, em emoção, em espírito. Não adianta nos portarmos bem diante de uma pessoa e quando não estamos na sua presença, a caluniarmos. Isto é um delito. Então as pequenas coisas do dia a dia contam. Muitas pessoas não pegaram em armas, muitas pessoas não foram agressivas e nunca tiraram a vida nem sequer de animais, e não possuem o grau do não matarás. E eu lhes explico por quê. Porque em seu subconsciente assassinam pessoas, em suas cavernas psíquicas mais profundas, criticam, esfolam, caluniam, atacam, assassinam a imagem de muitos irmãos dentro de si mesmo. De antemão, oriento aos irmãos
que é algo muito profundo e que demanda muito esforço, conquistar 1 grau dos 10 mandamentos do mestre Moisés, que são 10 bênçãos, ou 10 línguas de fogo, recebidas diretamente do mundo espiritual, que está aqui agora. Mestre Moisés se encontra no topo do Horebe espiritual, observando a humanidade e redistribuindo suas bênçãos de acordo com o esforço de cada um. Eu estive no passado com o povo do deserto. Não é algo alheio o povo de Israel, seus êxodos pelo deserto. Naquela transição que houve, que durou séculos, milênios, da civilização egípcia para a hebraica, estive reencarnado muitas vezes, muitas existências no Egito, e depois acompanhando a linhagem dos descendentes de Moisés. Estive presente e ainda conservo, graças a Deus Pai, uma benção de fogo dos 10 mandamentos. Coloque-se uma Bíblia debaixo do sol, em um altar improvisado, uma mesinha. Acenda um fogo ou fogueira ao lado, próximo. Ore os 10 mandamentos perante a luz solar. Ofereça a Deus Pai os capítulos relacionados a Deuteronômio 5, ao mestre Moisés. Invoque-o, chame-o. Ore para o mestre Moisés. Clame para o pai do mestre Moisés, que se encontra com uma sarça ardente de fogo no monte Horebe. E sua força de vontade fará com que suas orações sejam ouvidas. Através do pacto do fogo na terra, com o fogo de Deus, poderá ser abençoada a sua Bíblia, a qual deverá ter um marcador especial de sua escolha, para mantê-la em sua sala, para mantê-la em seu templo, sempre aberta no Deuteronômio 5, que ainda é abençoadíssimo por Deus e protegido pelo guardião chamado Mestre Moisés, que é um dos guardiões do dia, que protege toda a nossa terra. Então, com felicidade e júbilo, nestes momentos, relembro na terra em vida a obra e majestade de nosso querido mestre Moisés, o qual continua soberano, regente, guardando pelos nossos dias nos céus. Oro pelo meu querido irmão Rabino, grande homem de Deus, guardião do Oriente Médio, que sua família receba toda a proteção por guardar os mandamentos e os segredos sagrados dos povos antigos, e que essa bênção se estendam a seus filhos, decentes e nobres, e a seus netos e a sua descendência. Que estejamos juntos em nome do Pai que está em secreto, que a luz e o fogo desta oração se estendam a todo aquele ouvinte que deseja buscar a proximidade com Deus e aprender o que é ser um servo de Deus e ajoelhar-se perante uma Bíblia consagrada em verdade com o fogo do Pai que está em secreto. Saudações fraternas, meus irmãos, meus amigos. Seguiremos estudando todos os mistérios da sabedoria universal em nome do Pai que está em secreto.